Mas antes vamos falar do Vasco, que recebe hoje o vice-líder Cruzeiro. O repórter Bruno Halpern já está lá em São Januário. Chega agora para contar mais notícias pra gente. Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde para você, meu querido. Salve, salve, Débora. Um grande abraço a quem acompanha o Globo Esporte nesse sabadão. Aqui em São Januário, o Vasco tenta a segunda vitória seguida em casa nesse Brasileirão, algo que não acontece desde abril na terceira rodada. Para hoje, o técnico Fernando Diniz tem a volta do Rayan no ataque, que cumpriu suspensão na última rodada. Na defesa, tendência que o Robert Renan seja escalado, ele que sofreu aquela pancada na cabeça no empate com o Flamengo semana passada, cumpriu o protocolo de concussão na vitória sobre o Bahia e será reavaliado hoje. Caso não tenha condições, o Lucas Freitas vai para o jogo. Campinho na tela, a provável Vasco logo mais para encarar o Cruzeiro com Léo Jardim no gol. A defesa com Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan ou Lucas Freitas. Puma Rodrigues na esquerda. Meio campo de Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Rayan e o Verratti. Time do Vasco que tenta manter esse embalo na temporada. São 6 jogos sem perder. Melhor sequência desde o Campeonato Carioca. Vai ter uma missão dura contra o Cruzeiro. Vice-líder que não perde há 5 meses jogando fora de casa e vem sem Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Beijo, Débora. Bom sabadão pra gente. Maravilha, Bruno. Beijo pra você também, querido. Obrigada. Neste sábado, em São Januário, vai receber 2 equipes em situações bem opostas no Brasileirão. Enquanto o Vasco luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Cruzeiro mira a liderança da competição. A vitória sobre o Bahia por 3-1 na última quarta-feira fez o Vasco subir na tabela. Além disso, o Cruz Maltino encerrou um jejum de mais de 4 meses sem vencer em casa pelo Brasileirão. A gente sai daqui hoje feliz, sabendo que a gente fez um bom trabalho no jogo e em casa a gente tem que ser forte, assim, a gente tem que ganhar, buscar os resultados. E para a sequência isso vai ser muito importante. Para este jogo, Rayan retorna de suspensão e fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Além dele, o zagueiro Robert Renan, desfalque contra o Bahia por concussão, também está de volta. Já Tietê voltou aos treinos em campo e será reavaliado para saber se tem condições de jogo. Com uma sequência pesada de jogos, a principal esperança do Vasco para mais um bom resultado em casa é Felipe Coutinho. O meia vem atuando bem e nas últimas 5 partidas contribuiu com 3 gols e 1 assistência. Eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem sobre a maioria dos seus concorrentes, porque ele não é um jogador que precisa ser testado com a camisa da seleção, nem em Copa do Mundo, nem em Champions League, nem em grandes eventos. Bora falar então de Vasco e Cruzeiro. Flávio e Gabriel já estão na área de novo. Flávio, começo com você falando do Vasco. 6 jogos sem perder, se afastou da zona do rebaixamento e está na semifinal da Copa do Brasil. É o Fernando Diniz fazendo um bom trabalho à frente do time da Colina? Olha, Mirelle, tá melhorando. A gente vê que o Vasco teve um crescimento desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, só que ainda faltava uma coisa ou outra para o time conseguir algumas vitórias, e isso tem acontecido. Como você falou, são 6 jogos de invencibilidade, algo inédito para o Vasco nessa temporada. E o Fernando Diniz, ele tem conseguido também recuperar alguns jogadores. A Gabi, no VT, falou sobre o Felipe Coutinho, que realmente está muito bem. Desde que ele voltou, ele tem atuado com muita frequência. Então, a questão física não parece mais ser um problema, pelo menos nesse momento para ele. Mas a gente também precisa falar do Rayan, que é um garoto criado na base do Vasco, só tem 19 anos. Para muitos já estava escanteado, não ia conseguir render o que está rendendo. E desde a chegada do Diniz, ele tem crescido muito. É um Vasco que tem ganhado muita força nesses últimos jogos e numa sequência muito complicada, né? Porque na Copa do Brasil teve 2 jogos contra o Botafogo, vem de um jogo contra o Flamengo no Brasileirão, depois o Bahia, agora tem o Cruzeiro, depois tem o Palmeiras. Então muita gente imaginava que nesse recorte o Vasco teria muita dificuldade, mas o Vasco está invicto. Então, hoje a gente tem uma expectativa de um grande jogo lá em São Januário. É claro que do outro lado também tem uma grande equipe, mas a expectativa é que o Vasco, pelo menos, consiga se manter invicto. Se vai vencer ou não é uma outra história. E a tendência também é de casa cheia, viu, Mirelle? Todos os ingressos vendidos. O caldeirão de São Januário hoje provavelmente vai ferver. A bola rola às 6h30 lá na Colina Histórica. Eita, gente boa demais que adora um bom futebol.
Vamos dar um rolê pelo Rio de Janeiro. Quem abre a rodada dos cariocas no fim de semana é o Vasco. O Cruz Maltino terá pela frente o Cruzeiro em São Januário a partir das 6h30 da noite. Invicto a 6 jogos, com 4 empates e 2 vitórias, o Cruz Maltino quer manter o bom momento e, de quebra, se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. Para isso, o técnico Fernando Diniz tem retornos importantes. O zagueiro Robert Renan, que ficou fora do último jogo por conta do protocolo de concussão, está liberado e será titular. Quem também volta ao time principal é o atacante Rayan, que cumpriu suspensão na última rodada. Felipe Coutinho, que tem se destacado nos últimos jogos, está confirmado. Cada jogo pra gente tem que encarar como uma final. A gente tem que sair dessa parte da tabela que a gente está. O nosso time não merece isso, o clube não merece isso. Vamos falar do Cruz Maltino, o gigante, o legítimo clube do povo. Não é o Colossal, não é o time de guerreiros, não é o glorioso, mas é o legítimo clube do povo, a Turo Surta, pô. Sim. O Vasco da Gama, Rodrigo Brandão. Pra você, Tiaguinho, e pros vascaínos, vamos falar do Vascão. O Vascão que encerrou a preparação pro jogo contra... Aí quando interrompe ele fica bolado, tá vendo? Tá vendo? Ah, você não deixa eu falar. Bolado com isso, cara. Fala, Rodrigo Brandão. Vou desligar o microfone dele. Encerrou a preparação pro jogo contra o Cruzeiro. O time tá definido, tá? A gente o Diniz só não divulgou ainda, né, qual é o time que ele vai mandar a campo, mas a gente deve ter poucas surpresas. Se sabe que ele terá 2 retornos, né, o do Rayan, que chega, né, vai retomar a posição dele na ponta direita de ataque, e o outro retorno é do Robert Renan. Esse a gente ainda não tem a confirmação se ele vai jogar como titular ou não. Por mais que ele já tenha começado a partida contra o Flamengo titular ao lado do Cuesta, mas ele atuou nesse jogo porque o Lucas Freitas estava suspenso. Depois houve esse acidente, né? Foi acionado o protocolo de concussão, o Lucas Freitas jogou na vaga dele diante do Bahia, e agora que ele está recuperado, a gente não sabe qual será a escolha do Diniz, Robert Renan ou Lucas Freitas. Eu vou apostar no Lucas Freitas, né? Porque era o zagueiro titular. Robert Renan tá chegando agora, claro que pode ser titular mais pra frente, mas nesse momento eu acho, minha ideia, né, de que o Diniz escolha o Lucas Freitas para jogar como titular. Sendo assim, Vasco praticamente definido com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o Cuesta, Lucas Freitas e mais uma vez, o Puma Rodrigues improvisado na esquerda, já que o Piton ainda não tá recuperado. E mesmo quando estiver recuperado, eu me arrisco a dizer que o Puma hoje é o titular, tá? Irmão, tá jogando demais o Puma. Meio campo com Hugo Moura, Barros e Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e o Verrete. Esse é o provável Vasco. Vasco que vive um bom momento, já são 6 jogos sem derrota. É a segunda melhor sequência de invencibilidade no ano. Só no início do ano, né, que teve uma sequência de 7 jogos sem derrota, mas foi no Campeonato Carioca, né? O nível dos adversários era bem menor. E o Vasco, cara, por incrível que pareça, o time estava na rodada passada na 16ª colocação, mas o ataque do Vasco é o 4º melhor do Campeonato Brasileiro. Só tá atrás de Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Vasco tem o mesmo número de gols que o Palmeiras, para você ter uma noção. E o retrospecto do Diniz, ele ainda é baixo, por mais que a fase seja boa, o retrospecto é baixo, são 25 jogos do Diniz no Vasco com 7 vitórias apenas, 10 empates e 8 derrotas. E um outro detalhe interessante, nessas 7 vitórias, em todas elas o Vasco meteu 3 ou mais gols. Isso mostra que o ataque do Vasco realmente tá muito bom, tá correspondendo. Foram 6 jogos que o Vasco meteu 3 gols e mais aquele 6-0 sobre o Santos. Então, o Vasco vem dando conta do recado, setor ofensivo, a defesa melhorou, mas precisa melhorar um pouco mais. É uma nova dupla de zaga que está sendo formada e vai ser mais uma prova para que o Vasco consiga aí vencer sem sofrer gols e marcando muitos gols, vai enfrentar justamente o time que tem o artilheiro do campeonato. Então vai ser uma prova de fogo para o Vascão. Se é Vasco, tá na colina.